Queridos amigos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente, de todo o coração, a participação nos vídeos anteriores, o engajamento, os comentários, as curtidas, as inscrições. Muito obrigado. É muito importante que vocês continuem atuando nos vídeos para que esse conteúdo continue gratuito e possa alcançar mais pessoas, né? E ajudar essas pessoas como tem me ajudado e como pode ter ajudado vocês, tá bom? Segunda coisa, eu queria dizer que estou muito orgulhoso dos meus alunos. A qualificação do público desse canal é impressionante. Recebi feedbacks excelentes, pessoas que fizeram exercícios, que acompanharam, que entenderam as aulas, e eu estou muito orgulhoso de vocês. Para mim, isso é o mais importante de tudo, tá? Em terceiro lugar, eu queria dizer que a gente vai fazer hoje um programa excelente, tá? Na minha opinião, um dos mais úteis na vida de uma pessoa, né? Porque eu não conheço uma pessoa que não, em algum momento, tenha necessitado fazer a distribuição de uma informação de forma padronizada e também personalizada, né? Então, isso, a exemplo disso, né, a gente tem a mala direta de e-mails, a gente tem mala direta de WhatsApp, a gente tem distribuição de panfletos de promoções pela empresa, a gente tem geração de certidões para funcionários públicos ou cartorários, a gente tem documentos jurídicos por parte de advogados, ou seja, é uma infinidade de coisas que você consegue fazer com esse código e eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para vocês, tá? A gente vai fazer primeiro um programa, né? Eu vou montar um programa aqui, então já está montado na verdade. Eu vou mostrar para vocês como o código funciona e explicar cada elemento, né, do código. E também vou disponibilizar o código-fonte desse programa para vocês poderem fazer os seus estudos e também modificá-lo como bem entenderem para atingir a finalidade que bem aprouver vocês. Vamos lá, sem mais delongas, vamos dar início aí à aula. Esse programa trabalha da seguinte maneira, tá? Eu vou primeiro executar para vocês verem como funciona, tá? E qual é o objetivo? Percebam que eu coloquei aqui, ó, uma informação nessa linha, tá? Aqui nessa célula. Nessa célula dei outra informação e aqui uma imagem, tá? Então, nessa linha aqui, ó, tem 3 informações que eu quero que apareçam no resultado, tá? No e-mail que eu vou mandar, ou na mensagem que eu vou criar, etc. E assim sucessivamente. Eu quero criar outra mensagem com essas 3, outra com essas 3, etc. Colocando esse texto aqui no meio, tá bom? Olha lá, eu coloquei uma frase aqui, um trecho de uma música, e aqui eu coloquei uma mensagem, tá? A gente vai trabalhar cada um desses elementos. Vou fazer o teste aqui clicando no botão gerar arquivos. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Ele está processando, ó, criou a primeira mensagem utilizando a primeira imagem. Passou para a segunda, olha lá. Passou para a terceira. Percebam que os arquivos, ó, estão sendo gerados aqui. Ó. Cada vez que ele abre o Word, ele gera um arquivo aqui, ó, com o nome específico da mensagem que eu estou procurando. Olha só. E por último, tá? Esse daqui. Então vamos lá. Ele criou primeiro uma mensagem com o Salsichas Corp, tá? Depois criou uma mensagem com o Sirigueijo. Depois uma mensagem com o Microsoft, ok? E assim por diante. Ou seja, ó, além dele criar uma mensagem, eu vou abrir uma delas aqui, ó. Dele criar uma mensagem personalizada com o conteúdo que está aqui nas células do Excel, ele também renomeou os arquivos, ó, já foi organizando os arquivos para você, colocando o número 1 no primeiro arquivo, vou colocar por nome aqui, número 1 no primeiro, número 2 no segundo e assim sucessivamente, né? Então, supondo que você fosse gerar certidões aí, né, no seu trabalho, você teria, olha só, uma certidão pronta com o conteúdo que você quer colocar. Pode ser o logotipo da empresa, da instituição, pode ser uma tabela no lugar dessa imagem, o texto que você quer, olha só, a informação que você queria, que ó, saiu direto da tabela do Excel, veio para cá. Com assinatura, olha só, você consegue justificar o texto, consegue alinhar à direita, consegue mudar o tamanho da fonte, tudo isso a gente vai ver nessa aula, tá? Tag por tag. Então o código eu vou ceder para vocês, tá? Esse código aqui, vou deixar para download disponível. E os elementos desse código a gente vai apresentar um a um aqui, tá? Para vocês. Como de costume, a gente vai colocar aqui só aqueles elementos que a gente vai trabalhar, né? Então vamos começar aqui, ó, pelo copy, tá? A gente tem um exemplo aqui de um texto que está na célula C2, tá? E a gente vai colocar esse elemento para copiar esse texto, né? Eu vou dar o play aqui, ó. Pronto, copiou. Se eu der um Ctrl V, ele vai colar aquilo que eu copiei, certo? Mas eu quero que ele coloque, por exemplo, aqui na célula D6, tá? Então como que a gente faz? Usa esse elemento aqui, ó, tá? Worksheets, planilha 3, range C3.
ele vai selecionar a célula C3, e nessa célula que está selecionada, ou seja, a célula ativa, olha lá, ele vai colar utilizando o comando paste. Né? Testando, opa, funcionou. Célula, então vamos ver aqui, ó, outra célula para ele colocar, D4, vamos ver se funciona. Opa, aqui não tem nada, né? Vamos testar aqui, ó. Olha lá, ele copiou o conteúdo dessa célula, que é a C2, e colou na selecionou a célula D4, olha lá, e colou. Simples assim. E se eu quiser colar esse conteúdo, né, em várias outras células, só eu copiar esse comando aqui, ó, tá? D4, D3, D7, tá? Eu posso fazer com que ele copie de uma célula e cole em várias outras, ok? Mas e aí, pessoal, se eu quiser que o Excel digite para mim direto um valor na célula, né? Se eu quiser que essa frase aqui, ó, ela entre na planilha 3, tá? Na célula A10, como que eu faço? Esse é o comando, tá? Você, ao invés de colocar copy, paste aqui, você vai colocar value, né, de valor. Então dá o play aqui, ó, pronto. Ele digitou na célula que eu pedi a frase que eu quero, né? Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, com números, tá? Não esqueçam que para os números eu não preciso de aspas, tá? Então coloco um número aqui e coloco na célula A11. Vamos fazer o teste, ver se ele vai digitar. Vamos deletar e testar de novo. Olha lá. Ele fez exatamente o que eu pedi. Né? Digitou o texto na célula A10 e o número na célula A11. Tá? Bom, senhores, e agora a gente vai ver a parte mais importante, na minha opinião, que é criar o arquivo, tá? Primeiro eu abri uma pasta aqui, pode ser qualquer pasta, tá bom? Eu escolhi aqui o Drive E, que é um pendrive, tá? / aula X, ok? E aqui eu vou colocar o código. Vamos lá. Primeira coisa, eu defino o WordCap, tá? É um nome que eu dei, você pode escolher o que você quiser, como uma aplicação do Word. Em seguida, eu adiciono um documento, olha lá, adicionar documento nessa aplicação, certo? Muito bem. Em seguida, eu torno ela visível, porque eu poderia criar a aplicação e fazer com que ela nem aparecesse na tela para mim, mas eu quero que ela apareça, então visibilidade true, verdadeiro, tá? E, por último, eu coloco aqui a seleção de texto. Eu coloco um texto dentro dessa aplicação, olha lá. Type text, né? Simples assim, pessoal. Dando play nessa aplicação, olha o que acontece. Ele vai criar um arquivo, olha lá. Ele criou o arquivo por trás da janela, tá vendo? Eu tenho que clicar nele para ele aparecer, com o texto que eu defini aqui, né? Como que eu faço esse Word aparecer já? Para mim, sem a necessidade de eu ter que clicar nele, né? Eu quero que ele apareça na frente, de cara já, né? O comando é activate, tá? Então eu pego a aplicação que eu criei e coloco .activate. Fazer o teste. Criei o documento e trouxe para frente, né? Não pedi para ele digitar nada, eu vou colocar um texto aqui, né? Pombos são seres voadores. Para você que não sabe, tá bom? Vamos lá. Agora, vocês percebem que o aplicativo, ele abre, né, a Word, ele edita o Word, coloca o Word na frente das outras aplicações, mas ele não salva, olha lá. Ele mantém o Word como documento 1, tá vendo? Não está salvo esse documento. Quando eu fecho, ele pergunta, inclusive, se quer salvar. Né? Então, o que a gente pode fazer para salvar ele? O comando é esse daqui, ó. Ok? Comando para salvar. É um comando bem simples, tá? Apesar de parecer complexo. Essa parte do comando aqui, ó, é padrão. Tá bom? O que muda vai ser isso aqui, ó, tá? Até aqui. E como isso vai mudar? Né? Vamos dar um nome para ele aqui, ó. Um nome qualquer, tá? Vamos pegar aqui teste.docx. Então, o diretório é esse aqui, tá? A pasta é essa aqui e o nome do meu arquivo é esse. Perfeito? Vou fazer o teste para ver se ele vai tanto criar o arquivo quanto salvar esse arquivo. Olha só, ele criou o arquivo e já salvou com o nome teste, ó, que é o nome que eu pedi. Vamos fechar, olha só. Ele ficou aqui o arquivo, ó, salvo na pasta que a gente solicitou. Então, para fechar esse ciclo, a gente criou o arquivo, a gente editou o arquivo, a gente colocou ele na frente, né, das outras janelas, a gente salvou esse arquivo aqui embaixo, perfeito? Agora a gente precisa fechar esse arquivo, né? E como que a gente faz isso? Esses daqui são os comandos, tá? Primeiro a gente sai do arquivo, né? A gente fecha ele. E depois a gente limpa a variável aqui, ó, tirando o conteúdo dela, né? Deixando ela livre de novo para você começar a operar ela. Vamos fazer o teste e ver se funciona? Vamos colocar aqui, ó, vamos alterar essa frase para frango do mato, tá? E vamos dar um play aqui.
Abriu, modificou e fechou. Vamos ver se deu certo? Vamos abrir o arquivo aqui, ó, e ver se ele alterou. Opa, alterou. Maravilha. Agora, pessoal, vem a parte legal, tá? Que é a parte de edição. A gente vai abrir essa parte aqui e a gente vai colar aqui alguns comandos, tá? Que comandos são esses? É autodescritivo, tá? Eu coloquei aqui até uma legenda do lado, né? Usando aspas simples, tá vendo? Que é para comentar o código e tornar esse texto aqui, ó, não legível pelo VBA. Vamos lá. Texto, parágrafo e pula a linha, tá? Como está dizendo ali. Aqui aumenta o texto, aqui eu mudo a cor. Esses códigos aqui RGB podem ser encontrados na internet. Se procurar códigos RGB, tá? Você vai encontrar, no caso aqui eu usei o cinza, tá? Essa codificação do cinza. WordCap transforma o texto em negrito, tá? Aqui eu alinho à direita e aqui eu coloco o outro texto final, né? A gente testando aqui, vamos ver o resultado, olha lá. Vamos passar mais para a direita aqui para poder perceber como funciona direitinho, tá? Primeiro, inclui o texto. Primeiro aumenta, né, o tamanho da fonte. Inclui o texto, pula uma linha, diminui o tamanho da fonte, muda a cor do texto, coloca negrito, né, e alinha à direita. E aí digita por último o texto nesse formato que foi estabelecido aqui, né? Simples assim, pessoal. O VBA, são instruções que ele dá para o Word, para o Excel, para o Outlook, através do código, coisas que você faria manualmente, mas que ele automatiza, né, e torna mais fácil. Então vamos pensar aqui, ó. Se vocês quisessem colocar itálico, por exemplo, e vocês não têm internet para pesquisar, como vocês podem fazer para descobrir novos comandos, tá? Sem precisar pesquisar na internet? Abra um Word, tá? Qualquer Word. Abra o Word, ative a aba desenvolvedor, eu ensinei em aulas passadas, tá? E aí você vai gravar aqui, ó, tá vendo? Esse botão de gravar macro. Você coloca para gravar, olha só, ele vai dar um nome, macro 11, e dá um OK. Seleciona o texto que você quer e modifica ele, né? No meu caso, eu vou colocar itálico aqui, ó. Tá vendo? Coloquei esse trecho do texto itálico. Volto em desenvolvedor e dou um stop aqui. Agora eu quero ver no código como ficou isso aqui. Como que ele fez esse itálico? Qual foi o comando, né? Vamos descobrir aqui, ó. Macros. Olha só, macro 11 foi o que ele deu lá pra gente, né? O nome. E editar. Olha só, macro 11 aqui, ó. Vamos copiar esse texto. Vamos copiar ele e vamos levá-lo lá para o nosso laboratório, lá para o nosso módulo 1, né? Olha só o texto aqui, ó. Opa. Esse é o comando que faz com que o texto fique itálico. Ah, Rom, mas como é que eu coloco isso no meu código, né? Você vai ter que fazer o seguinte, tá vendo onde está a fonte aqui, ó? Você vai começar daqui, ó. Você vai pegar o fonte, né? E vai pegar aqui, ó, onde está fonte, selection. E colocar aqui, pronto. Coloquei meu texto itálico. Qualquer texto que eu digite depois desse comando, ele vai sair em itálico, olha só. Texto que vai sair itálico. Vamos fazer o teste? Pronto, olha só. Simples assim, pessoal. Aqui no pato, né, eu não dei um enter ali, então ele ficou grudado, né? Vamos dar um enter ali para pular a linha. Esse é o comando que pula a linha, tá? Muito bem. Olha só. Escreveu assinado o pato, pulou uma linha, colocou o texto em itálico e escreveu o texto que deveria sair itálico. Olha só. Que interessante. Muito bom, né, pessoal? Só agora a gente vai para o que, na minha opinião, é o mais importante de tudo, tá? É o que faz a mágica acontecer, tá? Que é a instrução loop, tá? O que o loop faz? O loop repete a mesma atividade que você colocou no código diversas vezes, tá? E o que a gente precisa fazer no nosso caso aqui, eu trouxe um exemplo de uma lista, tá? Uma lista que eu gostaria de colocar em diversos documentos, tá? Eu quero que quando eu gerar um documento, eu quero que essa lista entre nesses documentos, tá? Então, como que isso se dá? Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso dizer para o VBA onde está o valor que eu quero colocar no documento, né? No caso aqui, ó, esse é o endereço, tá vendo? Ó, planilha 3, célula A1, essa daqui, ó. Então, o que tem na célula 1? É o nome Álvaro, tá? E onde que vai entrar o nome Álvaro? Vamos colocar aqui, ó, primeiro pular uma linha, tá? Depois do frango do mato. E vamos colocar aqui, ó,
para ele que ao invés de digitar o frango do mato, ele vai digitar o valor que está na célula A1, tá certo? Vamos fazer um teste aqui, ver se ele vai cumprir o que a gente determinou? Olha lá, ele fez certinho, olha lá. Ele colocou o endereço da célula A1, né, que é o nome Álvaro, certo? Perfeito. Então agora, no segundo passo, a gente vai transformar esse 1, né, que é o número da linha, numa variável, tá, chamada linha x, ok? A linha x vai ser igual a 1. E aqui vamos concatenar esse A aqui, ó, com essa variável, linha x, tá? Então, A1, porque linha x é igual a 1, tá certo? Teste de novo, vamos ver se deu certo. De novo, ele fez corretinho aqui pra gente, hein? Tá acertando todas. O Excel tá bom hoje. Muito bem, agora o que a gente quer? A gente quer que ele repita essa instrução mudando o valor da linha, certo? Porque eu quero o valor da linha 2, da linha 3 e assim sucessivamente, que ele vá trazendo essas informações aqui numa sequência. E como que eu faço isso? Bom, primeiro, eu digo para ele que eu quero que ele repita, tá? Depois que ele terminar essa instrução aqui, eu quero que ele repita a instrução. Só que ele vai repetir a instrução mudando a linha, né? A linha que era 1, ela tem que ficar igual a 2, né? E como que eu faço isso? Eu faço a linha, vai ser igual a linha x mais 1, né? A linha passará a ser 2 aqui, ó. Quando ela passar a ser 2, quando ele somar com esse 1, ele vai dar um loop e vai subir de novo para onde? Vai subir para cá, ó, onde a gente vai mandar ele repetir, ó. Do Riley. Do Riley. O do Riley vai fazer ele repetir indefinidamente. E como que a gente diz para ele quando parar, né? É simples, você coloca assim, ó, do Riley significa enquanto. Eu ponho aqui, ó, linha x, tá? Enquanto linha x for menor ou igual a 10, tá? Ele vai repetir essa instrução, perfeito? Ou seja, ele vai vir daqui até aqui, ó, tá? Repetindo a instrução. Ou seja, incluindo o valor da linha 1, a 2, a 3, a 4. Ah, mas ele vai colar um nome no outro? Vai. Ele vai colocar tudo colado, né? Vamos fazer um teste aqui para ver como fica. Olha lá, colou todos os nomes, né? Álvaro, Amado, Anthony, Bartolomeu, tudo junto, né? Como que eu faço para ele separar? É simples. Eu peço para ele colocar assim, ó, o valor que está na célula, certo? Aqui, ó, na linha da vez. E, né, concatenado com uma vírgula e um espaço, certo? Então ele vai colocar aqui, ó, o valor Álvaro. Isso aqui equivale ao Álvaro, né, na primeira execução, né, de 10 que ele vai fazer. E desculpa, a vírgula, né? Vamos dar um play aqui, ver se ele vai conseguir executar direitinho. Olha lá, conseguiu. Tá vendo? Ué, e se eu quisesse que ele pulasse uma linha? É simples, pessoal. Aqui, ó, a gente já viu como pular linha. Eu coloco aqui, ó, antes dele mudar o valor da linha, eu peço para ele pular uma linha. Vamos dar o play? Olha lá, colocou numa sequência. Então aqui você consegue montar diversas instruções, diversas maneiras dele trabalhar. Vamos agora tentar deixar um pouquinho mais complexo, tá? Para a gente tornar a aula mais interessante. Vamos lá. Eu vou fazer para ele digitar para mim aqui, ó. Primeiro ele vai digitar. Primeiro, informo que as profissões escolhidas foram, 2 pontos, tá? Aí eu faço ele pular uma linha, né? A gente já copia aqui, ó, para que ficar digitando, né? E depois ele vai começar, isso aqui ele vai escrever só uma vez, então tem que ficar acima da repetição, tá? Aqui, acima daqui ele vai executar uma vez, abaixo daqui ele vai executar a quantidade de vezes que está descrito aqui, tá? Então vai pular uma linha depois de digitar aquele texto e ele vai colocar um texto dizendo o seguinte, ó, o senhor ou senhora, né? Aí ele vai colocar o nome da pessoa, tá? Depois a vírgula. Eu posso até tirar a vírgula daqui, ó, e colocar aqui, ó. Escolheu a profissão, certo? E vou colocar aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz ali, mas com a célula B, tá vendo? Ele vai colocar a célula B, ou seja, ele vai buscar aqui, ó, na coluna B, e a linha, ele vai acompanhar a linha de cima, ó. Ele vai buscar na mesma linha que ele está buscando a informação da coluna A, né? Escolheu a profissão, aí ele vai digitar aqui o nome da profissão,
E depois eu coloco um ponto e vírgula, tá certo? Vamos ver se funcionou? Dá um play aqui. Olha lá, ele fez um texto para mim. Ó. O senhor Álvaro escolheu a profissão de engenharia espacial, o senhor Amato escolheu a profissão de engenharia biomédica, o senhor Antônio escolheu a profissão de engenharia civil, e assim por diante. Eu posso até tirar aqui, ó, né, o maiúsculo, porque senão ele vai colocar maiúsculo em todos, né? Olha lá. Ele não salvou ali, tá, pessoal? Deu aquele erro porque o arquivo já estava aberto. Mas olha só, ele colocou direitinho, tá vendo? Tudo que eu pedi para ele colocar. Muito bem, pessoal, tudo tranquilo? Facinho de entender essa aula. Vou deixar disponível para vocês aí o arquivo para download, né? O arquivo que gera os documentos. Esses códigos aqui, se vocês quiserem também, peçam nos comentários aí, eu deixo se vocês quiserem, tá bom? E é isso por enquanto. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês consigam desenvolver essa aula, porque ela é muito importante, ela traz muitos elementos que vão ser úteis também, não só para vocês desempenharem esses trabalhos aqui que a gente está fazendo, mas como também em futuros projetos. Inscreva-se no canal. Clicando no botão do sino abaixo deste vídeo, você será notificado de futuras postagens. Obrigado e até a próxima.